Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, uma hora de madrugada. Para você que nos acompanha pelo meu desafio EAD, hoje vamos retomar nossa matéria Direito Penal Militar. Vamos falar dos crimes contra o serviço e o dever militar. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Excepcionalmente, hoje eu estou entrando na segunda-feira e vou retornar na quinta no meu horário normal. Porque, Lucas, semana passada eu não pude comparecer em razão de alguns compromissos pessoais. Então vamos tomar nosso estudo, vamos avançar na matéria. Esse é o penúltimo assunto da parte de Direito Penal Militar. Então pega aí seu código, pega aí seu material, vamos estudar, vamos aprender para você gabaritar isso na sua prova, beleza? Preste bastante atenção que os crimes de hoje têm forte chance e possibilidade de serem cobrados no seu concurso, na sua prova. Ah, lembrei de uma coisa muito importante, tá? Amigo, se você é um cara antenado, concurseiro de gado, eu sei que você é, você viu que semana passada saiu o edital do Ministério Público do Estado do Amapá, o MPAP. E temos vagas para técnico ministerial, bem como também temos vaga para analista. Para analista são áreas bem específicas que vieram, tá? Para técnico é o geralzão, é o nível médio de maneira geral. E analisando o edital de uma maneira um pouco mais tranquila, é uma prova bem acessível a se fazer. Você tem 4 meses até a data da prova do MP. As inscrições iniciaram hoje. Para você que pretende pedir isenção, já pode pedir a partir de hoje, tá bom? E comprovar a sua isenção. Mas, meu amigo, olha para mim, presta atenção. Você, meu concurseiro, você tem que fazer todo tipo de prova, beleza? Ah, vai ter prova para coveiro de chique-chique na Bahia. Tu vai fazer a prova para coveiro. Ah, vai ter prova para porteiro de cemitério, vigilante de sepultura lá em Carapanatuba. Tu vai fazer. Vai ter prova para vigia de passarinho lá em Passo Manso. Tu vai fazer. Beleza? Faça todo tipo de prova, construa uma escada até você chegar aonde você sonha. Fala pra mim, qual é teu sonho? Porra, Lucas, meu sonho é ser PF, meu sonho é ser PRF, meu sonho é ser auditor, meu sonho é ser jogador de futebol. Tá no lugar errado, porra, vai treinar, caralho. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então vamos começar a nossa matéria hoje. Crimes contra o serviço militar e o dever militar. Começando pela insubmissão, deixar de apresentar-se ou convocado, a incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Como assim, Lucas? Aqui é a pessoa que se alistou para o serviço e foi convocado para o serviço militar obrigatório. Veja bem, esse crime aqui se aplica a EMA. Quem, Lucas? Exército, Marinha, Aeronáutica, que é o serviço militar obrigatório. Eu, civil, fui convocado para o serviço e eu não me apresento para o ato de incorporação. Ou eu me apresento e antes de ser incorporado, é estranho falar ser incorporado, né? Parece que eu estou assim, negócio tá chamando espírito, porra. E antes de acontecer o ato de incorporação, eu fujo, me ausento. Se eu não me apresentar para a incorporação, ou se eu me apresentar e ausentar-me antes do ato, eu sou insubmisso. Agora, presta atenção nos detalhes. Primeira coisa, esse aqui é um crime militar próprio. O que isso quer dizer, Lucas? Crime é bacana, né? É um crime classificado como crime propriamente militar. Aí tu vai pensar, porra, Lucas, mas peraí. Crime militar próprio ou crime propriamente militar não é aquele que só pode ser cometido por militar? Sim, esse é um dos requisitos. Só que essa bronca aqui, essa paradinha aqui, é um problema doutrinário. Por quê, Lucas? A doutrina classifica a insubmissão como crime militar próprio, apesar de ser o civil que comete. Peraí. Bateu o Biafra agora, vou subir. Por quê, Lucas? Por um motivo especial. Eu só vou ser processado por insubmissão depois que eu for capturado
passar pela avaliação médica e aí sim ser incorporado. E depois do ato oficial de incorporação, quando eu me tornar militar, aí eu vou ser processado pela insubmissão. Beleza? E olha a pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de apresentar decorrido prazo de licenciamento. Algumas pessoas, ao serem convocadas, elas pedem dispensa de incorporação por um prazo temporário. Eu quero concluir minha faculdade. Eu sou estudante de, sei lá, enfermagem, medicina, alguma coisa. Eu vou concluir minha faculdade e depois eu vou retornar. Eu tenho que dar banho no meu gato, senão ele fica preto, senão ele fica branco. O meu gato tem que cuidar dele. Então, depois que meu gato morrer, eu volto para ser incorporado. E a pessoa é licenciada. Ela é dispensada da incorporação temporariamente. Findo o prazo, a pessoa não retorna. Ela vai cair o quê? Na insubmissão, caso assimilado. A pena é de multa de 1/3 pela ignorância ou errada compreensão dos atos da convocação militar, quando excusáveis. Como assim, Lucas? Eu, Lucas, fui convocado, mas não entendi. Perdi a... Desculpa. Perdi o dia, perdi o prazo, me confundi. Eu não entendi que era para apresentar, eu não entendi que era um ato real de incorporação. Se eu não entendi e foi um erro justificável, excusável, o que isso quer dizer? Foi um erro que não foi causado por mim, foi um entendimento errôneo do ato de incorporação, eu tenho a redução de 1/3. E pela apresentação voluntária, dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. Não me capturaram, eu me apresentei. Estava marcado dizer para hoje, dia 29 de setembro de 2025, a minha apresentação. Não me apresentei. Eu me apresento daqui a 6 meses. Eu vou ser julgado pela insubmissão, porém eu vou ter a redução de pena de 1/3, porque eu tenho até 1 ano após o último dia da incorporação, da data marcada, para me apresentar e ter a redução de 1/3. Beleza? Criação ou simulação de incapacidade física. 184. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Criar é fazer surgir. Simular é fingir algo que a pessoa não possui. Como assim, Lucas? Aqui é a pessoa que ela não quer prestar o serviço. E ela vai inventar uma desculpa, ela vai criar uma ilusão para fugir. Exemplo, eu não quero servir o exército, fui convocado. Eu vou lá e corto a minha mão esquerda. Fico sem a mão. Com a mão aqui. Assim. Eu corto, chego lá bem assim, sem uma mão. Eu cortei a mão para não servir o exército. Isso é criação. Ou então é o cara que finge que tem doença. Ei, vem cá, olha para minha cara, presta atenção. Você é homem. Quando foi convocado para servir o exército, você queria servir? Dificilmente a gente quer servir. Agora, e você pensou em simular alguma coisa? Chegou lá, por exemplo, a chamada, Lucas, eu tô aqui. Aí perguntou, tem alguma coisa? Eu tenho bronquite, asma, estalactite, dermatite, tudo com it eu tenho. O cara cria um monte de doença para não servir. Ele inventa um monte de mentira para não servir. Então, se ele criar uma incapacidade ou simular uma incapacidade, ele vai querer aqui em criação ou simulação de incapacidade física. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Detenção de 6 meses a 2 anos. Substituição de convocado. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na inspeção de saúde. Aqui é o cara que quer servir ou não quer, não sei. E aí, ao invés dele comparecer, ele manda outra pessoa no lugar dele.
Ah, vai ter a inspeção de saúde. E eu sou uma pessoa que tem uma saúde frágil, por exemplo. Mas eu quero servir. Aí eu chamo uma pessoa que é saudável plenamente e mando ele no meu lugar na inspeção de saúde. Ou no ato de incorporação, eu quero fugir e mando uma pessoa se passando por mim. Lucas, é possível? É perfeitamente possível, porra. Você fraudar um exame de saúde, uma incorporação. É perfeitamente possível, não é difícil. Amigo, até em concurso público os caras conseguem botar ponto eletrônico e não sei o quê, e manda outra pessoa fazer prova no lugar. Meu amigo, se eu te falar, tem como eu ir fazer a prova no teu lugar. É a coisa mais fácil eu me passar por você e fazer a prova no teu lugar. Já pensou? Então é exatamente isso aqui, ó, meu parceiro. É a pessoa que vai fazer substituir-se. Ele não vai comparecer, ele vai mandar outro em seu lugar. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Perfeito. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem substitui o convocado. Então, tanto o substituído quanto o substituto serão alcançados pela pena. Serão cometer o crime de substituição de convocado. Beleza? Tranquilo? Avança. Favorecimento a convocado. Olha aqui, ó. Olha para mim, presta atenção. A pessoa foi convocada, não compareceu, é insubmisso. E eu, Lucas, com pena da pessoa, por ser amigo conhecido, ou eu vou dar casa para ele, ou eu vou dar emprego para ele, ou vou dar transporte para que ele se esconda das Forças Armadas, para que ele se esconda da lei. Eu vou favorecer esse criminoso. E se eu fizer isso, eu estarei praticando o crime de favorecimento a convocado. Olha aqui, ó. Dar asilo a convocado, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte, ou meio que obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos imprevistos neste capítulo. Então o cara foi insubmisso, ele foi convocado e não compareceu. Eu, Lucas, vou lá e escondo ele, dou casa para ele morar, dou um emprego para ele se manter. Eu providencio uma passagem para ele fugir para outro estado, outro país, outro município. Eu dou transporte para essa pessoa. Se eu fizer isso, eu estou praticando o crime de favorecimento a convocado. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então, aqui, favorecimento a convocado. Só que esse favorecimento tem uma causa extintiva da punibilidade. Como assim, Lucas? Ele tem uma causa de isenção de pena. Como assim? Ora, veja bem. Caso o convocado seja do CAD, como assim? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Olha aqui, ó. Se o favorecedor, ou seja, a pessoa que dá abrigo, que dá asilo for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Olha aqui, ó, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Caso eu faça parte do CAD, exemplo, escondi a minha esposa, cônjuge, escondi o meu pai, ascendente, escondi o meu descendente, filho, escondi o meu irmão. Caso seja cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eu, que escondi a pessoa, serei isento de pena. Beleza? Tranquilo? Então, regra, se eu escondi um amigo, um conhecido, um primo, um tio, parente distante, cometo crime. Agora, se eu escondi cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eu sou isento de pena. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Vamos lá. Chegamos agora no crime que eu aposto que vai aparecer na sua prova. Deserção. Amigo, deserção, deixa eu ver aqui para você ver. Deserção é dos assuntos mais simples que existem.
e também dos mais cobrados. Por quê, Lucas? Ele exige uma contagenzinha de prazo. Ele exige que você tenha uma atenção na hora de calcular o prazo de deserção. E eu vou te ensinar agora a contar o prazo, bem como eu vou te ensinar também a calcular o prazo. Perfeito? Mas antes de começar, eu vou te falar alguns aspectos iniciais. Primeira coisa, deserção é crime militar próprio. O que isso quer dizer, Lucas? Somente pode ser cometido por militar da ativa. Então, é necessário que o agente seja militar da ativa. Segunda coisa, deserção é crime permanente. O que isso quer dizer? Ele se prolonga no tempo. Enquanto o desertor não for capturado ou não apresentar-se, a deserção está se consumando, ela está se renovando a cada momento, ela está acontecendo a cada segundo. É um crime de efeitos permanentes. Outra coisa, a deserção é um crime instantâneo. O que isso quer dizer, Lucas? No momento que eu alcanço os requisitos legais, no momento que eu alcanço o prazo de 8 dias que a lei exige, eu me torno desertor. No momento que eu passo 8 dias ausente, eu me torno desertor. Beleza? Então é um crime instantâneo. O que isso quer dizer, Lucas? Que não admite tentativa. Não admite tentativa. Beleza? Tranquilo? Então não é possível tentativa de deserção. Ou você passa mais de 8 dias ausente, ou você não é desertor. Não existe crime. Não há tentativa. Ou eu sou desertor, ou não tem tentativa. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Vamos comigo? Olha aqui, ó. Ausentar-se um militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Vem comigo. Olha aqui, ó. O que é a deserção, Lucas? O militar, ele deveria permanecer em algum local ou deveria apresentar-se para o serviço. Ele não permaneceu, ele se ausentou sem permissão, ou ele não se apresentou para o serviço e nem deu notícias, nada falou. E aí, à meia-noite do dia subsequente, começa a contagem do prazo de 8 dias. Passado 8 dias, caso esse militar não compareça, caso ele não se apresente ou seja capturado, ele vai tornar-se desertor. Exemplo, o militar faltou ao serviço no dia 20/9. Aqui foi a falta dele, ó. Aqui foi a falta. Exatamente às 0 horas do dia 21/9, começa a contar o prazo de deserção. Conta 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bora contar os 8 dias? Olha aqui, ó. Dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente à meia-noite do dia 29, às 0 hora do dia 29, acontece a deserção.
ele se torna desertor. Isso é a deserção. É essa ausência injustificada do militar ao local que deveria permanecer ou deveria apresentar-se. E aí, meu amigo, deixa eu te ensinar uma coisinha bem básica. O que é, Lucas? Tanto faz, meu parceiro, se você fizer essa contagem que eu te ensinei, ou a outra forma mais simples, é só somar mais 9. Como assim, Lucas? 20 foi o dia da falta, 20 do 9. 20 de setembro mais 9, dá quanto? 29 do 9. Nesse dia aqui se consumar deserção. Beleza? Então, tanto faz se você contar no palitinho, um por um, ou você só somar mais 9. Somou mais 9, vai dar exatamente a data da deserção. Perfeito? Por que, Lucas? Porque a lei fala, é por mais de 8 dias. Ela fala o quê? É mais de 8 dias. E quanto é mais de 8? É 9. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Isso é deserção. É ausentar-se ou militar por mais de um dia do lugar onde deveria permanecer ou apresentar-se para o serviço. É tão somente isso. Isso vai cair na tua prova. Ou vai cair um caso prático para você calcular e falar que dia vai dar a deserção. Beleza? Ou ele vai perguntar qual é o prazo, quando é, quais são os casos. Então, amigo, tome cuidado com isso. Calma que eu vou chegar lá. Emerson Dias. E caso ele se apresente antes de completar 8 dias, ele sofrerá alguma penalidade? Emerson, pergunta perfeita e plausível. Esses 8 dias aqui, ó, esse período aqui é chamado de período de graça. Durante este período, caso o militar apresente-se ou seja capturado, ele não comete crime. Lembra que eu te falei? Não tem tentativa de deserção. É um crime instantâneo. Porém, ele responde por transgressão disciplinar. Infração administrativa, tá? Vai ter a punição administrativa dele. Pode ser uma advertência, uma repreensão, uma cadeia, tanto faz. Ele vai ter a repreensão de natureza administrativa. Então, se ele for capturado ou se apresentar durante o período de graça, não há crime. Segundo ponto, ligação telefônica, recadinho, não afasta a deserção. Como assim, Lucas? O militar se ausentou e no 4º dia ele ligou e falou bem assim, olha, eu estou ligando para avisar que eu não vou aparecer, pois eu cansei de ser militar. Ligação telefônica não afasta a deserção. Beleza? 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 Então, eu mandei a minha esposa lá no quartel falar que eu não quero mais ser polícia. Tu tem que te apresentar. Tu não, basta mandar 3 vezes. A pessoa tem que se apresentar ou ser capturada. Ligação telefônica, mensagem, carro de som, telemensagem não afasta a deserção. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Perfeito. Então, olha aqui, ó. Ligação telefônica não afasta o crime. Beleza, entendi, tranquilo. Então, essa é a regra. Vamos para os casos assimilares de deserção. Na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Como assim, Lucas? Você, como militar, você vai ter as suas férias. Se você for para o interior, você vai ter o teu período de trânsito.
Ah, Lucas, fui transferido de Macapá para Ujari. Eu vou ter o período de trânsito, que é o período de me deslocar de Macapá para Ujari. Eu vou ter férias anuais. Após o fim das minhas férias, eu tenho marcada a data de retorno, a data de apresentação. Se eu não retorno, se eu não me apresento em até 8 dias, eu sou o quê, Lucas? Desertor. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença, agregação, ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Eu estou licenciado por algum motivo. Saúde, pessoal, especial, familiar. Eu estou licenciado, estou afastado. Finda a licença, eu tenho uma data para retorno. Eu não retorno. Passa 8 dias, deserção. Ou eu estou na condição de agregado no quadro militar. Suspende a agregação, finaliza ela, extingue a agregação. Eu não me apresento em até 8 dias. Deserção. Ou foi declarado estado de sítio ou guerra. Declaração de guerra. Fui convocado, não me apresentei em até 8 dias. Deserção. Beleza? Tendo cumprido a pena, durante esse período de graça. Já pode ser capturado? Sim. No momento que existe a ausência, no momento que existe a falta, vai ser instaurado um processo chamado IPD, Instrução Provisória de Deserção. Esse IPD, uma das medidas dele são buscas pelo suposto desertor. Então, cabe ao comando dele, o comando direto, ir até a casa dele, falar com parentes, tentar localizar esse militar para efetuar a sua captura e consequente apresentação. Beleza? Tendo cumprido a pena, que pena, Lucas? A pena crime, ou seja, por um crime, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. O militar, ele cometeu algum crime que seja, foi penalizado e cumpriu a sua pena. E não teve perda do cargo ou função. Após o cumprimento desta pena, ele tem que se apresentar ao seu comando direto. Se ele não se apresentar dentro de 8 dias, é o quê? Deserção. E esse, inciso 4, consegue exclusão do serviço ativo por situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Cara, eu vou comentar isso aqui com vocês, mas é foda, porque tipo assim, esse aqui é um golpe, velho, muito antigo que existe nas Forças Armadas e no meio militar. O que é isso? O cara entra na corporação, e existe um regramento que quando ele se aposenta por problemas, por questões causadas pelo trabalho, problemas físicos, eu sofri um acidente que me causou uma incapacidade. Essa incapacidade permanente foi gerada pelo serviço, ou seja, foi uma lesão em serviço. A pessoa tem o direito de se aposentar de maneira integral e, a depender de cada força ou cada estado, ele vai um nível acima, ele vai no último nível do seu ciclo, ou seja, algumas pessoas davam golpes com base nisso. O cara entrou soldado, vamos dizer, e aí ele queria dar o golpe. Ele ia lá, pegava uma arma de fogo, quem não sabe a arma, ela tem o que a gente chama de ferrolho, ela tem o cano, e quando você puxa o ferrolho até o final e trava ela, a gente fala que a arma morde, porque quando tu bate a trava, o ferrolho vem numa porrada só, pá! Se a tua mão estiver perto do ferrolho, ela vai tirar um pedaço. É muito rápida a porrada, velho. É forte. O que o cara fazia? Ele abria a arma todinha, travava, botava o dedo dentro do cano, aqui do espaço do ferrolho, da câmara, e batia a trava. Tac! A trava cortava o dedo dele. Ele ficava assim. O que acontecia? Ele era aposentado, pô. Por quê? Incapacidade permanente
para o serviço. Ele estava de serviço e perdeu o dedo, manuseando a arma de fogo. Só que isso era feito de maneira intencional, para ele se aposentar. O cara era soldado, ele ia se aposentar como primeiro sargento com proventos integrais, porra. E isso acontecia pra cacete. Não sei se aconteceu. Meu amigo, isso é uma confusão da porra. Por quê, Lucas? Isso é deserção. Porque ele está criando ou simulando uma incapacidade física. Lucas, eu soube de alguns casos de PM de Brasil afora, velho. Como assim, Lucas? Eu soube um caso de um PM, eu não lembro qual foi o estado específico. Mano, ele botou o pé embaixo da roda da viatura. A viatura estava saindo de ré. Ele viu a viatura, ele meteu o pé embaixo da roda. A roda estraçalhou o pé dele. Tá ligado? Ele foi lá, fez a sala de origem, fez todos os exames, comprovou que era incapaz para o serviço. Se aposentou. Então, caso o militar crie ou simule incapacidade que leva ele para inatividade ou exclusão do serviço ativo e for descoberto que ele é desertor, que isso é uma falsidade, isso será deserção. Sabe qual era o golpe mais moderno que existia hoje em dia? Estresse pós-traumático de curso. O cara fazia um curso de soldado, sargento, oficial, acabava o curso é estressante, o curso é foda, o curso é cansativo, o curso ele vai te exigir assim, uma postura um pouco mais chata. O que ele fazia? Tô com um problema psicológico, o curso mexeu com a minha cabeça, eu tô com estresse pós-traumático. O cara dava 3 tiros em pombo na rua, andava pelado um dia, pronto, ficou doido por causa da polícia, a polícia deixou o cara doido, bora aposentar o doido. Era isso que acontecia, porra. Você tem noção? Meu amigo, isso é a maior coisa que acontece, isso é muito comum. Não sei como é hoje em dia, mas anteriormente, isso era bem comum de acontecer. E caso for uma incapacidade, exclusão de serviço ou inatividade, ele é desertor. Conheço um cabra bem famoso que também fez isso, perdeu o dedicador. Também conheço um. No caso de comprovando essa condicional, quais consequências? Deserção. Se comprovou-se que foi intencional, deserção. Olha aqui, ó. Ele conseguiu a exclusão do serviço ou a inatividade. Deserção. Administrativo, revoga, exclui, faz o que tem que fazer. Bota esse cara pra fora. O cara quer dar golpe, meu irmão, vai dar golpe na rua. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Só que veja bem, esse aqui, ó, não tem prazo de 8 dias, tá? Esse aqui, no momento que for descoberta a falsidade, no momento que descobriu que o cara fez isso, que ele fraudou para se aposentar, deserção, tá? Nós temos os artigos 187 e 188, números 1, 2 e 3. Olha aqui, ó. São todos que têm o prazo de 8 dias. Prazo de 8 dias. Todos que têm prazo de 8 dias. Olha aqui. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias, após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade e de 1/3 de mais de 8 dias e até 60. Veja bem, aqui já passou os 8 dias da deserção. Ele já é desertor. Então, após a deserção já consumada, se ele se apresentar em até 8 dias, a pena cai da metade. E se ele se apresentar, ó, de 8 até 60 dias, cai em 1/3. Veja bem, aqui já passou os 8 dias da deserção, tá? Ele já é desertor. E aí, após esses, ele vai ter 8 dias para cair pela metade. E se for de 8 até 60 dias, para cair de 1/3. Agravante especial.
Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Veja bem, senhores, área de fronteira, país estrangeiro, é o nosso caso. A gente faz fronteira bem aqui, Oiapoque, com Guiana Francesa. A gente mora em área de fronteira. Se um agente desertar ali no Oiapoque, em área de fronteira, ele vai ter a pena aumentada em 1/3. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito. Deserção espacial. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida ou do navio ou aeronave de que é tripulante ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Aqui é para o cara que é da Marinha, é da Aeronáutica, é do Exército. Veja bem, o navio vai partir, o avião vai partir e eu sou o tripulante da embarcação da aeronave. A minha tropa vai se movimentar e eu faço parte de uma tropa das Forças Armadas. E eu não estou no local da partida, no momento da partida. Se o navio partir sem mim, se o avião decolar sem a minha pessoa, se a minha tropa for sem mim, no momento da partida do avião, da aeronave ou da tropa, eu sou desertor. Beleza? Tranquilo? Veja bem, aqui não tem prazo também, é automático. Partiu o navio, a aeronave ou a tropa, eu me torno desertor. Pena, detenção de até 3 meses, se após a partida ou deslocamento, se apresentar dentro de 24 horas a autoridade militar do lugar ou, na falta desta, a autoridade policial para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro do prazo superior a 24 horas e não exceder 5 dias, detenção de 2 a 8 meses. Parágrafo 2º. Se superior a 5 dias e não exceder 8 dias, detenção de 3 meses a 1 ano. Se superior a 8 dias, detenção de 6 meses a 2 anos. Amigo, vou te contar um segredinho aqui. A FCC, ela não tem por característica cobrar pena de crimes. É muito raro você mencionar uma questão da FCC que pergunte penas. Só que aqui na deserção especial é muito específico, porque ela dá 3 penas diferentes para 3 momentos diferentes. Então, o que eu, Lucas, se fosse você, faria? Eu mostrei uma quadrinha. Apresentação. Ele se apresentou em até 24 horas. A pena dele é X. Ele se apresentou de 24 horas até 5 dias. A pena é Y. De 5 dias até 8 dias. A pena é W. E se foi o quê? Mais de 8 dias. A pena é 2x. Eu montaria uma tabelinha com as penas e os prazos de apresentação e com base nestes prazos, com base nestas penas, eu dar uma lida um dia antes da prova ou na porta da prova mesmo. Ou então pega essa porra, bota num papelzinho, bota no bolso, leva pra prova. Não, tu é doido? Não. Não quero nem colar no dia da prova, tá? Colar em concurso é fraude, é crime, pelo amor de Deus. Basta a madeira 3 vezes, vou dizer que eu te ensinei essa porra, tá doido, é? Não pode. Mas dê uma lida, tá? Nesses prazos, monte uma tabelinha com os prazos e dá uma lida antes da prova. Ou na porta da prova dá uma lida. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 se tratar de sargento, subtenente, suboficial e de metade de ser oficial. Olha aqui, ó, é para deserção especial, tá? A deserção comum a gente já passou. Esse aqui é para deserção especial. Então, se for sargento, subtenente ou suboficial, aumenta em 1/3. Se for oficial, aumenta da metade. Pessoal, me dá um segundinho rapidinho que a minha senha de palco chegou aqui e eu vou rapidinho falar com a minha senha de palco, tá? Me dá um segundo aqui, rapidinho. Segura aí rapidinho.
Olha aqui, ó. A minha assistente de palco trouxe uma pessoa para vir dar aula comigo. Fofinho ele, né? É o Stitch. Honrana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar. Aprende, gente. Aprende. No momento, eu estou sem meu celular para ver as perguntas de vocês, tá? É porque minha assistente de palco pegou o celular para ela resolver algumas demandas administrativas ali dela nesse momento, tá bom? Então vamos lá, ó. Caso seja sargento, suboficial ou subtenente na deserção especial, aumenta em 1/3. Caso seja oficial, aumenta da metade. Como é que eu vou lembrar, Lucas? 3 S's, olha aqui, SSS, aumenta em 1/3. 3 S's, aumenta em 1/3. Oficial, off, aumenta da metade. Beleza? Ficou sem estresse? Perfeito. Conserto para a deserção. Consertarem-se militares para a prática da deserção. 1. Se a deserção não chega a consumar-se. O que é conserto para a deserção? Primeira coisa, o que é conserto? Consertarem-se é acordarem, entrarem em acordo. 2 ou mais militares concordam em praticar deserção. Eles firmam um acordo, uma parceria. A e B, olha aqui, ó. A e B concordam que vão praticar o quê? Deserção. Isso é conserto para a deserção. E pode acontecer duas coisas. Primeira coisa, eles fazem o acordo, iniciam o ato, mas não conseguem desertar. Respondem pela modalidade simples, ou seja, a deserção não chega a consumar-se. Ou 2, modalidade complexa, se é consumada a deserção. Exemplo, A e B acordaram desertar. A gente concordou, vamos 2 fugir juntos. Vamos viver o nosso amor. Vamos viver o sonho de verão. Vamos ser militares fugitivos para viver o nosso amor. I love you too much. Amigo, o A, após a fuga, ficou apenas 4 dias ausente e foi capturado. O B, mais esperto, ficou ausente 3 meses, mas não aguentou de amor e retornou para os braços de A. Se apresentou após 3 meses. O que é que vai acontecer? O A responde pelo conserto para a deserção, artigo 191 do CPM. Mas ele não responde por deserção. Por quê? Ele ficou ausente só 4 dias. Deserção é mais de 8. Então o A responde somente o quê, Lucas? Pelo conserto. O B responde pelo conserto, artigo 191, mais a deserção, artigo 187, porque ele ficou ausente o quê? 3 meses. Então veja bem, os 2 respondem pelo conserto. E cada um vai responder conforme o momento da sua captura ou da sua apresentação voluntária. Beleza? Deserção por evasão ou fuga. Evadir-se o militar do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Aqui o militar está preso. Ele está sendo escoltado e ele foge da escolta. Ele foge da prisão. E ele fica ausente por 8 dias. Essa ausência por mais de 8 dias vai fazer com que ele se torne o quê? Desertor. Ou então o militar praticou um crime flagrante delito. E para não ser capturado, ele fugiu do local do crime. E ele ficou sumido 8 dias. Passado esses 8 dias, não encontraram esse cabra para prender ele. O que há? Deserção por evasão ou fuga. Então, se a pessoa está presa, se o militar está preso em escolta ou recinto de detenção ou de prisão e ele foge, deserção. Se ele comete um crime flagrante e foge do local do flagrante para evitar a sua prisão e fica mais de 8 dias sumido,
deserção por evasão ou fuga. Favorecimento a desertor é igualzinho ao favorecimento a convocado. É a mesma ideia. O militar desertou. Eu, que sou amigo dele, vou dar casa, vou dar trabalho para ele, vou dar transporte para que ele fuja das autoridades. Eu, que estou auxiliando esse desertor, estou praticando favorecimento a desertor. É igualzinho o do convocado. É a mesma conduta criminosa. Só muda que o agente. Lá, você vai favorecer o convocado. Aqui, você vai favorecer o desertor. Beleza? Tranquilo? Se estresse. E aqui vale a mesma regra da isenção de pena. Caso o agente seja do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o favorecedor, ou seja, aquela pessoa que esconde o desertor, é isento de pena. Olha comigo. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Detenção de 4 meses a 1 ano. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, se é do CAD, não comete crime. É isento de pena. Ok, o dar asilo é dar casa. Tomar a serviço é o que? É dar trabalho. Proporcionar para transporte é dar fuga. Transporte é um meio de ocultação. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Omissão de oficial. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados. Amigo, o Código Penal Militar é muito velho. É de 1969, eu acho. Não lembro qual é a data, 63. Não lembro a data exata. Ele é muito velho. E antigamente, esse crime podia ser bem comum. Hoje em dia é difícil. O que é isso aqui, basicamente? Imagina que um cabra qualquer desertou lá no exército em Oiapoque. Ele desertou lá no Oiapoque, ele fugiu do exército. E para se esconder, ele foi morar lá em São Paulo. E se alistou lá em São Paulo, no exército de novo. E o seu comandante é um oficial que sabe que ele é desertor. E mesmo sabendo que ele é desertor, não faz nada contra ele. Ou seja, o oficial está se omitindo, pois tem um desertor sob o seu comando, sob os seus comandados, e nada faz. Então, senhores, caso o oficial tenha conhecimento, saiba ou deva saber, ou seja, maneira dolosa ou culposa, que entre os seus comandados existe um desertor, ele tem que proceder. E se ele não tomar nenhuma providência, ele responde por quê? Omissão de oficial. Antigamente isso era possível. Hoje em dia é muito difícil, cara. Hoje em dia tudo tem internet, hoje em dia tudo tem sistema de cadastro. Ah, o cara desertou, no outro dia todo o Brasil já sabe por sistema, todas as Forças Armadas já sabem, já tem busca, já tem procura pelo cara, pô. Então, antigamente, justificava. Por quê, Lucas? Só um minutinho, pessoal. Voltei, que a minha assistente, às vezes, ela exige um pouco de atenção, então ela está passando contabilidade ali, sabe, orçamento, tudinho. A assistente é exigente, às vezes. Então, hoje em dia, é muito raro, cara. Isso é impossível para mim acontecer, cara. Não tem como. Só se fosse uma catástrofe isso acontecer, entendeu? Uma situação muito grande. Mas, caso um oficial tenha entre seus comandados um desertor e nada faça contra esse desertor, omissão de oficial. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Perfeito. Olha aqui, ó. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber, encontrar-se entre os seus comandados. Detenção de 6 meses a 1 ano. Chegamos em abandono de posto e outros crimes em serviço.
Deserção, olha. Depois você volta lá, tá? Assista a parte da aula novamente quantas vezes forem necessárias. Faça questões sobre o tema, mas não deixe de rever deserção, tá bom? Abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto, lugar fixo ou lugar de serviço, lugar móvel, que tinha ter sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Aqui é o militar que vai voar, vai dar uma voada. Exemplo, ele está escalado como vigia sentinela de um prédio, de um batalhão. Ele vai, fecha o batalhão e vai dormir em casa. Ah, porque eu moro aqui do lado do batalhão. Eu vou só trancar o batalhão e vou dormir em casa. Abandono de posto. Ou então, a equipe está escalada, vamos dizer, aqui no 6º Batalhão, para patrulhar aqui na orla do Perpétuo Socorro. E o que ele fala? Não, vou visitar minha namoradinha que mora lá no Brasil Novo 5. Ele pega a viatura que está aqui no Perpétuo Socorro e vai lá no Brasil Novo 5 ver se a mulher dele tá metendo chifre nele, porra. Porra, amigo, isso é sacanagem, porra. Isso é abandono de posto. Então, o cara dá essa voada, ele está na área A e foi para a área B. Ele está escalado para, sei lá, fazer a guarda do quartel e foi dormir em casa. Abandono de posto. E não importa se o abandono é por 1 minuto, 10 minutos, 1 hora ou 2 dias. Abandonou o posto é crime militar. Abandonou o posto é crime militar. Ou ele se ausenta do serviço. Ele sai do serviço antes de terminar. Ele está escalado para ficar de 7 às 19. Quando eu meio dia falar, estou cansado, não quero ficar até o final do serviço, estou largando o serviço e vai embora. Abandono de posto. Beleza? Tranquilo? Teve um caso que aconteceu na Polícia Militar da Suazilândia, no continente africano, ou é da Macedônia, ou foi em Georgetown, não lembro. Foi bem assim o caso. Um militar, ele estava trabalhando lotado numa longínqua localidade chamada bem assim, Laranjal of Jerry. É fora do Brasil, tá? Não tem nada a ver com o mapa. É Laranjal of Jerry. E aí alguém falou, na verdade a mulher dele mandou mensagem para ele, falando bem assim, não te quero mais, estou com outro. O cabo falou, eu tô doido, 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 eu tô doido. E falou, crava essa estaca desse peito corno, Márcia! Crava essa estaca desse peito corno! E ele abandonou a base que ele estava de serviço, pegou um catraio, pegou uma balsa e saiu lá de Laranjal of Jerry e foi parar numa cidade chamada St. Anna of Amapá, que fica lá em Georgetown, na República da Geórgia. E quando ele chegou em St. Anna of Amapá, ele se torou. Porque na hora que ele desembarcou, tinha uma equipe esperando para prender ele. O que é isso, Lucas? Abandono de posto. Ele ficou sem a mulher, sem o emprego e ainda foi preso. Todo castigo para corno. Olha a piada pesada, porra, tá doido. Jamais, jamais. Vamos lá. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Você vai receber missões, atribuições, e você tem que cumprir o que te foi. Porra, Lucas, pega a viatura aqui do batalhão A e leva para o batalhão B. Isso é uma missão que foi atribuída a mim, a minha pessoa. Eu nada faço. Eu falo, eu não vou levar porra nenhuma. Descumprimento de missão. E eu tanto posso negar de maneira dizendo, não vou fazer, quanto eu posso moralmente o quê? Ignorar a ordem. Descumprimento de missão. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, isso aqui é chamado de crime
subsidiário. Peraí, tá errado? Crime subsidiário. Por quê, Lucas? Eu só respondo por descumprimento de missão se a minha conduta não gerar um crime mais grave. Se em razão do descumprimento de missão eu praticar um crime mais grave, respondo pelo crime mais grave. O crime mais grave vai afastar o crime de menor gravidade. Subsidiariedade no direito penal. Se é oficial, o agente, a pena é aumentada de 1/3. Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. Culposa. Se a abstenção é culposa, detenção de 3 meses a 1 ano. Como assim, Lucas? Eu fui desatento. Eu não descumpri porque eu queria. Eu descumpri porque eu sou pateta, porque eu sou voador. O conde falou, olha, Lucas, leva a viatura do ponto A ao ponto B. Eu falei, não, chefe, deixa comigo, eu vou levar. E aí passa 1 hora, 2 horas, eu tipo assim esqueci, fui voador, fui desatento. Aí eu, porra, era para fazer alguma coisa. Deixa pra lá, eu esqueci. A abstenção é culposa. Eu fui negligente. Eu tive quebra de dever de cuidado. Eu tive quebra de dever de atenção. Abstenção culposa. Descumprimento de missão na modalidade culposa. 197. Deixar retenção indevida. Deixar oficial de restituir por ocasião da passagem de função ou quando é exigido objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que haja sido confiado. Amigo, veja bem. Você, quando for oficial, você vai receber documentos, objetos, algo relacionado ao serviço. Exemplo, você é comandante de um batalhão. E você vai ter o PCUI do batalhão, você vai ter o material carga do batalhão, você vai ter listas, documentos relacionados ao batalhão. Quando você for passar o comando para outro oficial, você tem por obrigação legal entregar tudo referente àquela função de comandante para o próximo comandante. Só que você fala, não, não quero. Eu quero ser o comandante o resto da minha vida aqui no batalhão. E tu fala, não vou entregar. E você retém os documentos, retém os objetos, retém as cifras. Quando o agente faz isso, ele pratica o quê? Retenção indevida. Então, se eu, oficial, deixo de passar os itens, elementos referentes ao que eu recebi, eu pratico retenção indevida. Olha aqui, ó. Deixar oficial de restituir, por ocasião de passagem de função ou quando é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código, documento que diz haja sido confiado. Detenção de até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Mesma ideia, crime subsidiário. Se houver um crime de maior gravidade, respondo pelo crime mais grave. Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código ou documento envolve ou constitui seguro relativo à segurança nacional, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Beleza? Tranquilo? Então, se for relacionado à segurança nacional, é a forma qualificada, é um crime de maior gravidade. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Perfeito. Omissão de eficiência da força. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Você, enquanto comandante, enquanto oficial que você será, em nome de Jesus, que Deus abençoe seus estudos com aprovação. Amigo, você tem por obrigação manter a sua tropa em condições de e para agir. E eu falo tanto de condições materiais, quanto condições físicas, quanto condições psicológicas. Você tem o dever de manter a tropa de maneira eficaz, eficiente. Se houver necessidade de emprego, ela tem que estar apta a agir. E caso você, oficial, veja que a sua tropa não tem material, ou então está fisicamente não está preparada, ou não está psicologicamente capacitada para atuar, e você não faz nada, você pratica em omissão de eficiência da força. Então, meu amigo, mantenha sempre a sua tropa em condições de agir e para agir. Tanto condições materiais, quanto físicas,
quanto psicológicas. Você tem que evitar aquele ganho de peso excessivo, aquele militar que não tem condições nem de subir um muro, de correr 10, 50 metros. Tem que evitar isso, pô. Tem que garantir que o militar esteja apto. Vou te falar uma coisa. Você que está estudando para carreiras policiais, qualquer uma, tanto faz, PM, BM, PF, PRF, Guarda Municipal, qualquer tipo de carreira, você tem a obrigação moral, legal e pessoal de você e com a sociedade de estar em condições físicas para agir quando for necessário. Porque é muito escroto tu ser da área de segurança e não ter condicionamento físico para fazer um mínimo, para correr atrás do vagabundo, para pular o muro, para pular no rio e salvar a pessoa. Você tem que ter condições físicas de agir e para agir. Então você, meu amigo, com segurança pública, você já tem que estar fazendo uma academia, tem que estar correndo, sei lá, faz um crossfit igual o professor Silvio Santos, luta Muay Thai igual o professor Edivando, que aquela cara dele só pode ser feia porque tanto soco que ele pegou na cara. Eu não sei. Mas você, meu amigo, você tem a obrigação de se manter em condições. E quando você for oficial, você tem a obrigação de manter a sua tropa em condições. Espera aí, só um minutinho. Opa, voltei. É que a minha assistente ela exigiu minha presença de novo, tá? Então aqui, ó, quando você deixa de manter a força do seu comando em estado de eficiência, você tem a omissão de força. Detenção de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para evitar danos. Deixar o comandante empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inundação de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo. Você, enquanto comandante da unidade, comandante do batalhão, da companhia que você estiver servindo, você tem que garantir a proteção, a guarda dos materiais da sua unidade. Tem que garantir as condições da sua unidade. Então você, meu amigo, veja bem, tem que garantir que o material está bem guardado, que o batalhão está em condições. Tem que garantir que todo o material relacionado à sua unidade, ao seu serviço, o próprio batalhão, está em condições. E caso você aqui, ó, deixe de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição, dano desse patrimônio militar, desse batalhão que esteja em perigo, você responde por omissão de providências para evitar danos. Ah, eu sei que o meu batalhão está com problema de eletricidade, está prestes a causar um curto-circuito que pode causar fogo no meu batalhão. E eu nada faço. Eu, comandante, tenho que resolver esse problema. Se acontecer um curto-circuito e gerar esse incêndio que eu sabia que poderia acontecer, omissão de providências para evitar danos. Reclusão de 2 a 8 anos. Se a abstenção, se a omissão é culposa, eu sabia, mas eu fui negligente, imperito, descuidado, detenção de 3 meses a 1 ano. 200. Omissão de providência para salvar comandados. Você, meu futuro comandante, tem a obrigação de defender, de proteger os seus comandados. Tem um ditado que fala bem assim: a tropa é espelho do comandante. Se o comandante for covarde, a tropa vai ser covarde. Se o comandante for doido, a tropa vai ser doida. Amigo, o comandante tem o dever legal de proteger, de resguardar os seus comandados. Aconteceu uma calamidade, uma desgraça, alguma coisa, não sei. O comandante, ele tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar o maior número de comandados possíveis. Eu não estou falando que ele tem que morrer pelos seus comandados, mas tem que fazer tudo o que tiver ao alcance dele para salvar os comandados. Olha aqui, ó.
deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outros perigos semelhantes, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou quartel ou sede militar sob seu comando. Eu não sou obrigado a morrer, tá? Mas eu tenho que fazer tudo o que for possível para salvar o máximo possível de comandados. Aconteceu um incêndio no navio que eu estou. O avião está caindo. Eu não posso ser o primeiro a pular do avião. Eu não posso ser o primeiro a abandonar o navio. Já ouviu aquela história que o capitão afunda com o seu navio? É daqui que vem a ideia. O comandante do navio, da aeronave, da ação militar, ele tem a obrigação de salvar, de fazer tudo que estiver ao seu alcance para salvar os seus comandados. E veja bem, ó, caso ele deixe de tomar todas, as providências adequadas, ele responde por omissão de providência para salvar comandados. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, ou seja, ele foi descuidado, ele não quis abandonar o pessoal, mas ele foi desatento, foi descuidado, forma culposa, detenção de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro. Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra, ou mercante nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou naves que hajam pedido socorro. Eu sou comandante de um navio, ou sou comandante de uma aeronave, e eu presencio ou fui avisado sobre um acidente com outro navio ou outra aeronave, que tem pessoas feridas, que tem pessoas precisando de socorro. O meu dever, enquanto comandante daquele navio, daquela aeronave, é prestar socorro a essas pessoas. Sejam navios militares, sejam navios mercantes, aeronaves militares ou aeronaves mercantes. O meu dever, enquanto comandante da minha unidade, do meu navio, da minha aeronave, é prestar socorro às pessoas que estão em perigo, em naufrágio, em situação de perigo. Beleza? E se eu me omito deste dever, eu pratico o quê? Omissão de socorro. Agora, veja bem. É sem justa causa. Por quê, Lucas? Eu deixei de prestar socorro porque quem estava naufragado era o meu inimigo. E se eles subissem no navio, eles iam matar a minha tropa e iam tomar o meu navio. Ou eu deixei de prestar socorro porque não tinha condições do meu navio entrar no local. Porque se entrasse, a morte era certa. Se entrasse no local, o meu navio também iria afundar. Então aí sim eu tenho justa causa para não prestar socorro. Agora, se eu não tiver justificativa para não prestar socorro e eu não prestar, eu respondo por omissão de socorro. Beleza? Olha aqui, ó. Omissão de providências. Omissão de providências. Cadê? Esses dois. As duas omissões de providências, tanto para evitar danos quanto para salvar comandados, elas possuem o quê? Modalidade culposa, prevista expressamente. As outras não possuem. Então, omissão de providências, as duas têm modalidade culposa. Lembre-se na tua prova. Embriaguez em serviço. Embriagar-se ao militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Embriaguez, primeira coisa, ela pode ser por álcool ou qualquer outra substância de efeitos análogos. Entenda, drogas. O cara chegou drogado, é embriaguez em serviço. Beleza? Segunda situação, eu tanto posso me apresentar embriagado, quanto eu posso me embriagar durante o serviço. Então o cara pode passar a noite na farra, vou beber, chegando no serviço, porra, fedendo a álcool. Embriaguez em serviço. Ou ele pega, leva dentro da bolsa dele, de quartel, uma garrafa de 51. E olha, de serviço ele vai tomando, vai bebendo, e ele fica doidão no serviço. Embriaguez em serviço. E a embriaguez, ela tem que ser atestada por etilômetro, por exame médico ou por outras provas admitidas em direito. Agora veja bem, a embriaguez ela tem que ser dolosa,
ou a gente quis beber, ou culposa. Ele não queria ficar porre, mas ele acabou se excedendo. Outra coisa, tem que ser voluntária. Ele bebeu porque ele quis. Ninguém obrigou ele a beber. Tem que ser o quê? Voluntária. Beleza? Por quê, Lucas? Porque caso a embriaguez seja involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, não há crime. Por quê? É uma causa excludente da culpabilidade. É uma causa de isenção de pena. Como assim? Embriaguez completa, involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior. É um exemplo esdrúxulo, mas tipo assim, o militar estava indo de carro para o serviço, ele tropeçou, caiu dentro de um barril de vinho, se afogou com o vinho, foi engolindo, até que ele ficou porre, foi para o serviço porre. É um caso fortuito. Ou então, quando ele estava a caminho do serviço, alguém amarrou ele e obrigou ele a beber. E foi até ele ficar porre. E se apresentou para o serviço. Embriaguez involuntária, causada por força maior. Então, se a embriaguez for completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, não há crime, pois o agente é isento de pena. Beleza? Detenção de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, uma situação equivalente, ou não sendo oficial. Então pode ser o quê, Lucas? Pode ser oficial ou pode ser praça. Em serviço, de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. O militar está de serviço. Se for oficial, oficial de hora ou rondante. Se for praça, é sentinela, vigia, guarda, plantão, as máquinas ao leme. Então, veja bem, não é qualquer militar. É um militar nessas funções de maneira específica. Ponto 1. Ponto 2. Pode ser oficial ou praça, tanto faz. Ah, Lucas, eu sou militar do serviço administrativo. Cheguei no batalhão cansado e fui dormir. Cometi crime? Não. Tu tá dentro do administrativo, tu não é de ronda, tu não é vigia, tu não é sentinela, tu não é plantão às máquinas, tu não é fiscal de ronda. Então não é qualquer militar, é das funções específicas. Segunda coisa, pode ser oficial ou praça, das funções específicas. Terceira coisa, tanto faz se é um cochilo rápido, tipo assim, o cara tá aqui, voltou, cochilou, dormiu em serviço. Ou se é um sono pesado. Aquele que tu só assim, ó. Dormiu, voltou. Tanto faz se é o sono pesado ou se é o sono rápido. Dormiu em serviço, pescou, abraçou Morfeu, dormir em serviço. Crime militar. Lucas, e aí? Vai ter dias no curso que tu vai estar quebrado, que tu vai estar cansado, que tu vai estar pedindo a Deus para acabar o dia. Só que vai ter um problema. Tu vai estar de serviço de guarda naquele dia, lá no centro de informação. E além de tu passar o dia todo fudido, desculpa a expressão, na merda, virado no caralho, tu vai ter que passar a madrugada acordada, vigiando a porra de uma árvore e as folhas caindo. E tu vai pegar o pior quarto de hora, o de 2 às 5 da manhã, que é a hora do sono. Mano, tu imagina, tu vai estar lá, vai estar tu, uma lanterna, um apito, a escuridão, uma árvore balançando, o vento e uma centopeia, e uma minhoca passando na tua frente. Um ambuá, que nem fala minha esposa, um ambuá passando na tua frente. E tu tá aqui. Balançando para cair. Quando vê tu, baixou a cabeça, já era. Dormiu em serviço. Estava em serviço de guarda, sentinela, dormiu em serviço. Lucas, qual é o macete? Esse aqui, ó. Baixou a cabeça. Chega o oficial. Dormindo, aluno?
Meu Pai, meu Senhor, abençoa meu comandante para que eu tenha a sabedoria e a experiência para ser um comandante tão bom quanto ele, Pai. Proteja a família dele, Senhor. Afasta todo o mal. Quebra toda a corrente do inimigo contra a vida dele, Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Oi, chefe, tudo bem? Eu estava rezando pela sua vida. Porra, safou a tua panha e ainda vai ser elogiado? Tu vai dizer que eu não ensinei nada, porra? Tô te ajudando. Meu Deus do céu. Beleza? Ficou sem estresse? E para finalizar hoje, o último crime, exercício de comércio. Esse comércio por oficial, veja bem, oficial. Oficial, é somente oficial. Você, no futuro, não é que vai comentar, tá? É somente oficial que... Você engatou a porra que eu ia falar. É somente oficial que comete este crime. O que é, Lucas? Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou agência da sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por código de propriedade limitada. O oficial, ele tem que ter dedicação exclusiva ao serviço. Ele não pode ter comércio. Ele não pode ser sócio de comércio, não pode administrador, gerente, ele não pode ter nada, não pode ter posto de gasolina, ele não pode ter rede de comércio, ele não pode ter rede de supermercado, não pode. O oficial não pode ser sócio ou dono de estabelecimento comercial. É proibido, é crime. Aí você diz, mas eu também conheço vários que são. Eu conheço vários também que são donos de comércio. Que botam no nome da filha, do filho, da esposa, do periquito papagaio, eu conheço também. Só que, tipo assim, é aquele crime que ninguém tá nem aí, velho. Ninguém denuncia. Mas, caso o oficial, na tua prova, seja dono de comércio, seja comerciante, entendeu? Caso ele tenha essa conduta, ele pratica o crime de exercício de comércio por oficial. Olha aqui, ó. Atenção na exceção, ó. Exceto como acionista ou cotista de sociedade anônima ou por código de propriedade limitada. Ele não pode ser dono, mas ele pode ser acionista ou cotista de sociedade anônima ou cotas de responsabilidade limitada. Agora, se ele for dono, administrador, gerente, sócio do comércio, pratica crime. Detenção de 1 a 2 anos. Bom, senhores, por hoje acabamos a aula. Acabamos este assunto. Qualquer dúvida, esclarecimento, qualquer tipo de pergunta que você tenha, pode mandar lá na página do desafio, pode mandar na minha rede social, que eu vou responder a você, beleza? Pessoal que está utilizando o material do Google Drive, que eu disponibilizei para vocês, que mandaram para minha mensagem no Instagram. Pessoal, eu botei lá um material chamado Revisão Final. Lá tem revisão, um retão final de todas as matérias, videoaulas para você estudar no conforto de sua casa e rever todas as matérias. Eu estou torcendo para que você passe, para que você seja aprovado, para que dê tudo certo, para que Deus abençoe sua vida, recompense seus estudos e que tudo, em nome do Pai, dê certo para você. Porque se der certo para você, dá certo para mim, você está feliz, eu estou feliz, está todo mundo feliz. Beleza? Tem uma... lembrei de uma coisa. Você, olha para mim nesse momento. Olha nos meus olhos, não vai se apaixonar, tá? Não se apaixone, por favor. Você, que não estiver fazendo nada no sábado que vem. Não, deixa pra lá, isso é besteira. Esqueci, perdão. Eu confundi, tá bom? Desculpa. Então, pessoal, boa noite, bom descanso, tchau. Até quinta-feira. Abraço, tchau.